Aqui José Bessa, vamos conversar também. É CEO da empresa Autoconsulting, mas está ligado a outras empresas ligadas à energia. Cismar, Carbofield, Unit Renováveis, Hidrion Energia e se calhar outras que não tenho aqui. Olá, boa tarde. Olá, muito boa tarde a todos e também muito obrigado por esta oportunidade. Tive algumas empresas por onde já passei, numa outra vida quase, e neste momento estou ligado de facto à Cismart e à Autoconsulting. Bom, mas isto para perceberem que tem um percurso nesta área e muitos conhecimentos, e foi também uma das pessoas que nos ajudou muito na organização deste fórum, e por isso também lhe quero agradecer essa disponibilidade e atenção. Há pouco falávamos aqui que as energias renováveis também têm partes negativas. Quais são essas partes negativas? Falávamos de investimentos, de legislação. Sim, tem aqui uma série delas. Eu acho que aqui na minha apresentação acabo por abordar aqui um bocadinho tantas partes positivas como as partes negativas, ou as barreiras ou os desafios que vamos tendo. Ou seja, nós, como já sebejamente foi falado até agora, a saída da crise para a recuperação económica passa muito pelas renováveis e será de duas formas. Primeiro, de uma forma macro, para a qual serão necessárias grandes alterações e investimentos, mas também de uma forma mais detalhada, onde é necessário perceber como é que no dia-a-dia das nossas empresas podemos usar as energias renováveis como ferramenta de recuperação económica. Não há dúvida que esta conjuntura nos fez perceber a fragilidade que temos e em que vivemos, e as alterações climáticas estão realmente aí. Eu dou só um exemplo, quem está na área reconhece isso, que cada vez mais temos uma produção de energia solar superior. Dou o exemplo do ano 2017, que é verdade que foi um ano de seca, mas chegámos a valores de produção de energia solar muito altos. Outro fenómeno que se nota em relação às alterações climáticas são os ventos com velocidades superiores a 100 km por hora, que neste momento são uma constante no nosso país. Nós, nas nossas instalações, sempre que temos estruturas de pressão ou estruturas de suporte de painéis fotovoltaicos, neste momento temos que os reforçar exatamente com o receio do que estes ventos que aparecem cada vez com mais frequência podem causar. Por isso, as alterações climáticas, não há dúvida que aí estão e que temos que lhes fazer frente. E neste momento, olhando para o fim desta conjuntura, teremos uma excelente oportunidade para a transição energética, já que o investimento em baixo carbono representa um retorno significativo, tanto em externalidades ambientais como na própria saúde pública. Esta oportunidade que temos é ideal para evitar um impacto ambiental negativo, que pode perpetuar um crescimento sustentável. No fundo, a ideia é apostar na descarbonização da produção de energia, com base numa alteração profunda da tecnologia utilizada até agora, que tem demonstrado insustentabilidade. E agora, não esquecendo, mas colocando este como um ponto fundamental, a descentralização de energia, portanto, na eficiência energética, poderá estar associada a uma redução de consumos, como a utilização de equipamentos, produção mais eficientes, ou a sistemas de autoconsumo, que são, no fundo, sistemas produtores de energia que substituem a rede elétrica e diminuem consideravelmente a fatura e a quantidade de energia que é comprada ao operador. Mas, para que o mercado descentralizado seja parte integrante da recuperação económica, há que atender às seguintes ordens de fatores que serão responsáveis pela dinamização. Primeiro, antes de mais nada, o papel do Estado. A aposta do Governo no planeamento energético é fundamental para a recuperação descarbonizada da economia e assim cabe ao Governo liderar algumas iniciativas. A dinamização e sinalização da importância da recuperação económica sustentável através do exemplo e de campanhas, o apoio ao investimento sustentável que facilita a democratização das energias renováveis, possibilitando o acesso a este tipo de tecnologia a uma faixa do tecido empresarial que de outra forma não conseguia fazer, até porque a grande maioria está a recuperar da crise, e um enquadramento legislativo correto. Como é o excelente exemplo das comunidades de energia, que até agora já foi subejamente falado, que no fundo permite partilhas de energia,
ou seja, dá a possibilidade a que pequenos grupos de consumidores tenham um sistema de produção de energia renovável e que estes possam usufruir de uma energia mais barata, de origem amiga do ambiente. E, deste modo, afasta-se o modelo da distribuição de energia centralizada tradicional, bem como unidades de autoconsumo dedicadas apenas a um contador, que era o que se poderia fazer até entrar em vigor esta legislação. Ainda aqui relacionado com o papel do Estado. Há as entidades como a ADEN, a Direção-Geral de Energia e a ERSE, para que sejam suficientemente eficazes para que possam permitir a dinamização dos setores, ao mesmo tempo que regulam as execuções, também como entidades fiscalizadoras, para que o mercado seja protegido pelas boas práticas de execução. Não esquecendo, naturalmente, as agências de energia e o papel importantíssimo que têm na divulgação e facilitação de todos estes processos. Terminando ainda aqui nestes fatores mais institucionais, temos ainda os bancos, que há aqui uma necessidade de disponibilização de linhas de crédito para que facilitem a propagação das soluções de energias renováveis. Passando agora para os agentes ativos, temos as empresas do setor. É importante que haja uma forte incidência sobre a formação e informação para que as soluções de eficiência energética sejam verdadeiramente sustentáveis e com viabilidade económica interessante. Depois, passando para as várias tecnologias que temos, ou seja, Portugal tem mais solo do que qualquer outro país da Europa. Nós temos aqui a nossa vizinha Espanha, que junto da fronteira tem capacidades de produção parecidas com a nossa, mas olhando para o resto da Europa só é comparável no sul de Itália e no sul da Grécia. Todo o resto da Europa produz menos energia solar do que nós produzimos. Falemos, por exemplo, no Minho. O Minho, que muitas vezes é considerado como uma zona mais pobre em termos de produção de energia solar, quer dizer, se fizermos essa comparação do Minho com o resto da Europa, quer dizer, o Minho está muito à frente em termos de capacidade de produção de energia. Por isso, nós temos aqui uma grande vantagem e há que aproveitar essa mesma vantagem. Naturalmente que, em termos de tecnologia, estou a falar sobretudo do fotovoltaico, que é a tecnologia que também tem mais evoluído nos últimos tempos. Mas eu aproveitava só para fazer aqui um repto histórico em relação ao fotovoltaico e, de facto, as energias renováveis e os painéis solares estão na boca do mundo pelos bons e pelos os maus motivos. É verdade que houve no passado uma forte subsidiação a este tipo de tecnologia, mas é verdade também que essa subsidiação tinha como objetivo a proteção da tecnologia e o desenvolvimento a nível industrial. E sem dúvida que os sistemas fotovoltaicos responderam da melhor forma, ou seja, a subsidiação foi sendo eliminada mais cedo do que era proposto e a tecnologia acompanhou essa descida galopante dos valores de apoio. Neste momento estamos completamente em paridade de rede, concorrendo com os outros tipos de produção de energia, que têm um desenvolvimento e maturação de muitos mais anos. A título de exemplo, temos o que aconteceu nos passados leilões de 2019 e 2020, em que se bateram recordes mundiais de valor tarifário. Para a Agência Internacional de Energia, o Sol é o novo rei dos mercados mundiais de eletricidade, afirmando ainda que a energia solar é a fonte de eletricidade mais barata da história. Por outro lado, o facto de não ser poluidora e contribuir para a descarbonização, nem conter nenhuma situação perigosa, quando em produção, torna a solução ideal. No entanto, e agora também recorrendo aqui um bocadinho às perguntas que me fez, é verdade que sofre do problema da intermitência, que poderá ser colmatado com a presença de acumuladores de energia, sejam baterias ou qualquer outro sistema. E fazendo aqui um salto para o último destes agentes ativos, as baterias, os sistemas de acumulação de energia, em conjunto com os sistemas fotovoltaicos, são, sem dúvida, o casamento perfeito para os casos em que o consumo é nas horas de sol ou melhor, que os consumos é fora das horas de sol, porque desta maneira possibilita que se produza durante o dia e se consuma à noite. Mas também, dada a imaturidade destas soluções no mercado, face ao fotovoltaico, não é em todas as situações que se conseguem boas viabilidades económicas, mas os passos que se têm dado e as perspectivas de futuro, também muito apoiado pela mobilidade elétrica, é sem dúvida
que esta tecnologia irá ganhar rapidamente maturidade, diminuindo o preço e aumentando a longevidade. Resumindo, só para terminar, temos aqui uma excelente oportunidade para a descarbonização de energia, tanto a nível macro como com a alteração da tecnologia de produção de energia, como na descentralização, apostando na eficiência energética e no autoconsumo. Ou seja, dou por terminada a minha apresentação. Espero ter respondido ao que me tinha perguntado. Já respondeu a muitas coisas, mas certamente haverá ainda questões que lhe queiram pôr. Nós falamos muito nos edifícios inteligentes, na indústria, mas a agricultura não é também beneficiária destas novas energias? A agricultura também pode ser bastante beneficiária destas novas energias. Isso até deixava depois, mais tarde, para o Miguel, que vai apresentar a seguir, exatamente a relação entre a produção de energia e a agricultura. Deixava só aqui uma base que é, no fundo, quando se trata de agricultura, e muitas vezes os agricultores aproveitam os tarifários quando não há problemas por exemplo, de rega durante o dia, muitas vezes os agricultores escolhem regar à noite por uma questão de tarifário. No fundo, o que há que fazer é dar inteligência aos sistemas para que os consumos sejam durante as horas em que há disponibilidade de energia solar. E, de facto, há sim grandes oportunidades, para além das comunidades de energia, que também podem ser aqui um bom auxílio para a agricultura, como, dou-lhe só um exemplo, por exemplo, uma herdade que tenha uma rega que é bastante sazonal e que tenha também uma adega e um lagar e umas bombas de transvase, etc., cada uma destas instalações é muito sazonal e, por isso, para cada uma delas, se calhar não justifica. Se conseguirmos juntar como um todo, e as comunidades de energia já permitem isso, aí, ao juntar como um todo, já temos uma vantagem grande na relação com a agricultura, isso sim. Muito bem. José Bessa, obrigado.